Todos os textos da Bíblia são ricos de significado e beleza, mesmo aqueles que parecem menos atraentes. A palavra texto vem do latim, refere-se a tudo que está tecido. Na literatura, texto é tudo que está escrito. E, na homilética, texto é a porção bíblica que se toma como base para um sermão. Praticamente todos os textos proporcionam material para bons sermões. Contudo, é natural que a pregadora se sinta atraída por determinados textos. E é evidente que alguns textos parecem mais fáceis, por oferecer mais campo para uma aplicação homilética, isto é, para o preparo de um sermão. Por isso, o uso de alguns critérios pode ajudar na escolha de um bom texto, especialmente para sermões expositivos. Vejamos alguns deles. 1. Escolha textos que falem ao seu coração. O primeiro critério para escolher o texto para pregar é entusiasmar-se com ele, ou seja, ter experiências com esse texto. Alguns textos enchem os olhos e o coração à primeira vista, e deixam a pregadora motivada para o preparo da pregação. Essa motivação é meio caminho andado para escolher então um texto para pregar. Afinal, se a pregadora não vibrar com o texto que escolher, a congregação também não vibrará. Por isso, dê preferência a um texto para pregar que já falou ao seu coração, seja no momento da leitura ou ouvindo uma pregação. Aquele texto foi útil para a sua vida. 2. Procure escolher textos que atinjam uma necessidade da igreja. À medida que conhecer as necessidades da congregação, você então saberá as principais carências que precisam ser satisfeitas. E conhecendo a necessidade, já é um passo para escolher o texto para pregar. Se, por exemplo, a congregação precisa de uma mensagem sobre o amor ao próximo, você pode escolher o texto do Bom Samaritano ou da vida de Dorcas, entre outros. Portanto, procure saber da necessidade das pessoas onde você vai pregar. E isso você pode fazer, primeiramente orando a Deus e também observando e conversando com as pessoas. 3. Procure escolher um texto de sentido claro para pregar. Alguns textos falam mais diretamente sobre temas que são mais relevantes e de interesse imediato para o ouvinte. Uma pregação, por exemplo, sobre genealogias ou sobre as leis levíticas, pode até tornar-se interessante, mas vai exigir muito mais esforço e habilidade no preparo, porque esses assuntos não são de interesse das pessoas. Da mesma forma, você pode pregar excelentes pregações sobre cantares, por exemplo. Mas é preciso escolher com sabedoria, pois como no exemplo de Cantares, são textos com expressões de excessiva intimidade. Uma vez que a cultura do Ocidente é diferente da nossa cultura. Para eles as expressões íntimas são naturais, mas para nós, principalmente no púlpito, podem aparentar um sentido duplo. Portanto, é preciso ser prudente e ter bom senso ao escolher um texto para pregar. 4. Prefira escolher um texto com enfoque positivo. Isso não é uma regra, mas o enfoque positivo geralmente é mais atraente para ouvir. Você pode pregar sobre os 10 mandamentos, por exemplo, com suas expressões negativas. Mas será difícil torná-lo mais atraente do que as bem-aventuranças, que já trazem em si o enfoque positivo e confortador. Mas é bom não esquecer que o enfoque negativo também é didático e tem o seu valor. Por isso, tenha sensibilidade para saber em primeiro lugar a vontade de Deus. E mesmo sendo um texto de enfoque negativo, você pode fazer a conclusão da sua pregação com enfoque positivo, dando sempre a esperança aos seus ouvintes. 5. Prefira textos que apelam à imaginação. Uma lei da comunicação é que os ouvintes preferem ver a ter de pensar, portanto, pinte um quadro na mente deles e dê-lhes algo para ver, sentir e fazer. Quando perguntaram a Jesus quem era o próximo, ele então pintou o quadro do Bom Samaritano, com cenas de atividade, conflitos e pessoas. As parábolas e milagres podem ser mais fáceis de pregar do que as epístolas, por exemplo. Por outro lado, quando for pregar sobre as epístolas, você precisa enriquecer a pregação com mais ilustrações e aplicações. 6. Prefira escolher um texto curto. Os textos menores concentram melhor as ideias do que os maiores, e isso ajuda a prender a atenção do ouvinte. Além disso, a multiplicidade de ideias dificulta a unidade, e a pregação corre o risco de se expandir para mais de um assunto. Quando for pregar sobre um texto longo, você tem de selecionar bem as ideias principais e concentrar-se somente nelas. Escolher um texto menor para pregar é também recomendado para quem está iniciando na pregação. 7. Procure escolher um só texto para pregar. Procure escolher apenas um texto como base de sua pregação,
porque se você está iniciando, e usar mais que um texto, pode se confundir mais e até dificultar as pessoas em entender sua mensagem. O risco de ferir a unidade e a concentração das ideias é maior quando se utiliza mais de um texto no sermão expositivo. Somente em casos excepcionais, deve-se usar mais de um texto na exposição. É claro que esse critério não se aplica ao sermão temático que trabalha com foco no tema. Portanto, se necessário, use mais textos, mas dê preferência em apenas um, principalmente se você é uma iniciante na pregação. Mas, lembrando sempre, que acima de qualquer coisa, está a vontade de Deus, por isso procure ouvir a voz do Espírito Santo para escolher um texto para pregar. Gostou do estudo? Gostaria de viver o seu propósito, arder na oração, ou pregar com conhecimento? Clique no link da descrição e descubra como pessoas comuns estão conseguindo pregar a Bíblia com autoridade e poder.